House! Olá a todos, mais uma vez aqui nesse momento da busca da visão. Eu queria falar um pouquinho que me pediram sobre a ayahuasca e a relação dela com cura e a relação dela a nível corporativo. Eu devo colocar um ponto que talvez algumas tradições não concordem comigo, mas todas as pessoas são médiums. Não existe pessoa não médium. Isso não existe. O que acontece é que tem pessoas que não têm a fricção correta para alcançar o processo mediúnico. Porque muitos de nós buscamos o controle constante do nosso corpo e da nossa mente e temos que aprender a nos libertar sobre esse ponto para a incorporação. Por isso que a expressão que a Umbanda usa, o Candomblé usa do cavalo, né? O médium ser o cavalo, porque ele precisa ser domado, ele precisa ser incorporado, ele precisa ser montado pela entidade. Uma visão romântica sobre a questão. O fato que ocorre na ordem é uma coisa interessante, porque a gente tem pego também muitas pessoas ligadas à Umbanda, né, que acabam se tornando membros do polimatismo, e a gente percebe como uma conversa que a gente sempre tem com eles, que eu não incorporava na outra casa. O pessoal do Santo Daime também, tem muita gente do Santo Daime aqui, que também falava que não incorporava e tomou ayahuasca a vida inteira. Nós temos que entender algumas coisas. A tradição polimata, ele tem como vertente o espiritismo, o ato de nos conectarmos a outro plano e às vezes a seres dimensionais daquele outro plano, que a gente chama de espíritos, né? E isso para nós é aumentar a nossa compreensão sobre quem somos. Essa relação com o espírito faz com que a gente evolua. Eu acho engraçado, por exemplo, Deus, nós estamos sempre rezando para Deus, para o anjo da guarda, né? Para o profeta do cristianismo, profeta islâmico. Mas quando rezamos, falamos com outro plano, né? Mas o outro plano não pode responder? Eu sempre pergunto isso, né? Porque se você começa a ouvir vozes hoje, quer dizer que você é esquizofrênico, né? Você vai até o psicólogo, você fala assim, não, Deus está falando comigo. Então você é maluco, você é esquizofrênico. Mas Deus não pode falar? Esse é o ponto. Quando entramos em supraconsciência, no caso da ayahuasca, nós quebramos certas barreiras que nós tentamos nos controlar. Essas barreiras são quebradas a nível emocional, a nível fisiológico. E aí temos a oportunidade de nos libertar, né? Quando você se entrega ao processo, a ayahuasca vai te limpando, como qualquer erva de poder, você se entrega ao processo e não precisa ser só a erva de poder, né? Você vê a caso da Umbanda, do kardecismo, não usam ervas de poder, nenhuma. Mas eles se entregam ao processo. O fato de muitas pessoas não se incorporarem em outras casas e na nossa casa ser muito comum isso ocorrer é porque a entrega ao processo. Eu comento uma coisa assim interessante, né? Existem algumas tradições de ayahuasca que a pessoa fica sentada numa cadeira, né? E é comum, está correto, é a tradição dela. Ela fica, ela medita, ela se centraliza, ela tenta se controlar. Só que às vezes para você entrar no mundo espiritual você precisa perder o controle. Você está sempre querendo entrar no controle. Se você sai de uma cadeira dessa e simplesmente se levanta, começa a dançar, começa a cantar, você se liberta, você vai se libertando e obrigatoriamente. O teu processo de subconsciência consegue chegar a um ponto de se conectar a nível espiritual. Você reza para o teu anjo da guarda e você espera realmente que ele esteja ao seu lado. A questão da ayahuasca não só faz com que a gente consiga enxergar esse outro plano, como alcançar esse processo de cura no sentido de nós refletirmos sobre as questões inteligentes da nossa vida. O ato mediúnico, nós temos mais de 20 e poucos processos mediúnicos, né? Psicografia, incorporação e assim vai. Cada um de nós, quando você começa a se entender, se conhecer, você vai perceber que você tem algum processo mediúnico, de alguma forma. Contam, né, que a própria percepção do tempo pode ser um processo mediúnico, muitas vezes, a percepção. Quando você toma ayahuasca, você percebe que você perde o tempo, né? Parece que o tempo não existe, porque você está em outro tempo dimensional. É interessante isso. E essa concepção de tempo que nós perdemos, muitas vezes ela pode ser alcançada simplesmente por um processo relacionado aos espíritos. Os espíritos às vezes nos concedem certos dons
E esses dons são quando este espírito, esta força de inteligência extracorpórea se encontra junto a você. Esta união. A ayahuasca é natural que aumente o processo mediúnico. É natural que isso ocorra, porque na verdade você se liberta e mergulha muito mais profundamente. É ensinado aos membros e a todos os caminhantes referente ao ato de incorporação que você deve se render. O processo de você ser um médium inconsciente passa pelo processo de você simplesmente se render plenamente, você se entregar, e assim, dessa forma, você participa e realiza esta cognição entre quando duas pessoas, né, duas consciências se tornam uma. A importância de nós sermos muitas vezes inconscientes é porque, infelizmente, nós filtramos, né, e julgamos o que pensamos. Quanto mais fluido nós formos, mais inconscientes, mais entregues ao processo seremos. Há muitas vezes a informação nem fica guardada, porque parte dessas conexões neurais, elas não ocorrem no nosso realmente cérebro. Ela passa a informação pelo cérebro, mas não é registrada claramente lá muitas vezes. Como também tem muitos médiums que são conscientes plenamente, mas falam que são inconscientes, afinal de contas, às vezes o recado não é muito bom, né? Vou falar que sou eu que estou dando recado, eu que estou julgando. Não, foi o espírito, o problema é do espírito, né? E isso é muito comum também ocorrer. A relação da ayahuasca com a cura, com o ato de incorporação, o ato da mediunidade, no caso, eles não são separados, não tem como você retirar um do outro. Você tem como limitar. Existem tradições que não permitem que você incorpore. Então o espírito não vai incorporar lá, né? Ele respeita. Espíritos não são, espíritos de luz, assim, seres iluminados, eles não são mal educados. Eles, numa casa romana, eles agem como romanos. Por quê? Porque não estão ali para causar problema, para causar distorção. E se às vezes ocorre isso em alguma casa, é porque a pessoa assim se permite. O espírito normalmente tem muito respeito, especialmente se for um espírito de ascensão, ok? Então é natural. E eu tenho até uma discípula nova que ela chegou agora na ordem, e eu estava comentando que ela trabalha espiritualmente já há 5, 6 anos, e vai em casa de umbanda, vai ali, vai ao lado, vai em vários lugares, mas ela só teve um processo de corporação dentro da casa, dentro da ordem. Porque, infelizmente ou felizmente, nós realmente apertamos essa questão, porque temos que nos reconhecer como médiuns. O polimatismo preza por este ensinamento pessoal. Nos reconhecemos a que ponto nós temos uma ligação mediúnica com Deus, em que ponto somos mediadores do plano divino para consigo e para com os outros. No meu caso, tanto para comigo como para com os outros, né? Às vezes você apenas para consigo, para te orientar na sua vida. Incorporação não devia ser uma coisa que as pessoas tenham medo, né? Muitas pessoas têm medo dos espíritos, né? Mas os espíritos não estão aqui para nos causar problema, eles estão aqui para somar e multiplicar em nossa trajetória. Especialmente aqueles que te acompanham, porque aqueles que te acompanham, eles estão aqui para te auxiliar a você, enquanto alma espiritual, percorrendo esta experiência corpórea enquanto espírito, possa realmente fazer um destino realmente evoluído, para que você continue esse processo de evolução. Elas querem o que é de melhor para você. Na verdade, os espíritos e Deus, né? Porque os espíritos que eu estou falando são servos divinos. Eles tanto querem essa conexão para com Deus como nós desejamos. E nesse ponto somos irmãos. Não importa quem seja. Para mim não me importa se o espírito está do meu lado é de um Deva, né? Meu sou Ganapati, meu sou Shiva, que está aqui do lado. Não importa se é de um preto velho, se é o Espírito Santo pronunciado dentro do cristianismo. O importante é você se sentir conectado. Não importa a linguagem espiritual que você se permita. Então, a incorporação ela ocorre quando você está pronto. Ou quando você tem a fricção necessária para que você consiga se manifestar dessa forma. Tá? E me estranha muito,
eu vou fazer um comentário assim bem breve, mas me estranha muito quando você trabalha com a ayahuasca, você está falando do vinho dos espíritos, né? Vinho das almas, né? A tradução da palavra ayahuasca dentro do Quechua. Então, é lógico que você vai trabalhar com os espíritos. E lógico que alguns de nós temos a capacidade de nos associarmos e nos conectarmos e nos tornarmos um com eles. Então, se estamos caminhando com o vinho dos espíritos, é natural que os espíritos venham. Para mim não é natural, na minha humilde compreensão, não me entra claramente a compreensão de você trabalhar com uma medicina que te traz ao mundo espiritual e você o rejeita, você o limita ou você simplesmente seja apenas um observador, apesar que seja a minha pregação, né? Seja um observador. Mas seja um observador até um certo ponto, né? Você tem que se tornar aquilo que você está buscando ser. E parte do que você está buscando se tornar está dentro dos processos migratórios. Ok? Muito obrigado a todos. E mande suas perguntas e vamos continuar, né? A nossa trajetória, a nossa jornada, até a busca da visão, até nos encontrarmos no carnaval. Tchau, tchau.